Meus queridos ouvintes, vamos meditar sobre a pessoa maravilhosa da nossa Mãe Maria Santíssima, a Virgem concebida sem pecado, que aparece em Jacareí, meditando sobre ela com as lindas meditações que os santos deixaram para nós. Os primeiros cristãos, sem terem a visão total da pureza interior de Maria, certamente tinham sobre ela essa impressão. Em primeiro lugar, não viam pecado em nenhuma ação dela, ao passo que foram constatadas fraquezas em todos os que conviveram intimamente com Jesus. Na mãe de Jesus, nenhuma imperfeição, mantendo-se inabalavelmente fiel nos momentos em que vacilaram os mais meritórios dos seus amigos. Zacarias duvidou da palavra do anjo e por isso foi punido. Maria acreditou e sua fé foi recompensada pelo cumprimento das promessas divinas. Os apóstolos fugiram quando Jesus foi aprisionado e até o chefe deles renegou o mestre. Maria se manteve de pé junto à cruz. São João Evangelista também estava junto à cruz, mas havia fugido por um instante, e Jesus o havia mesmo advertido: não sabeis de que espírito sois feitos. Além disso, os primeiros fiéis sabiam que a pureza do corpo de Maria, em razão de seu filho, havia sido consagrada por um milagre absolutamente único. Como vimos acima, a pureza miraculosa de seu corpo constituía aos olhos deles um meio e um sinal da pureza maior e ainda mais miraculosa de sua alma. Por outro lado, sentiam que a intimidade com o Filho de Deus, santidade infinita, exigia um certo patamar de igualdade. Deveria ser uma pureza maior que a humana, cujo limite corresponde a de um pecador ou infeliz pedindo perdão ou cura. Sabiam que Jesus quis receber de Maria sua humanidade inteira, com todos os cuidados que sua condição de filho exigia. Quis amá-la como mãe, quis ser submisso a ela, quis passar ao seu lado 30 anos de sua vida. Para ser digna de tal intimidade com o Deus de toda pureza, era necessário à Virgem ser sempre isenta da mínima mancha de pecado e até de imperfeição. São Tomás de Vila Nova. As experiências pessoais dos primeiros cristãos lhes mostravam que uma pureza como essa de Maria não estava ao alcance das forças humanas e que para atingi-la eram necessárias graças especiais e que os levava a ver em Maria uma criatura inteiramente excepcional e cheia de graça. Sem dúvida não avaliavam deste modo as diversas indicações da pureza de Maria, mas pelo menos era esse o seu sentimento em relação a ela. Daí a convicção de que para Maria não se punha a possibilidade de pecado. Esta impressão foi também a das gerações seguintes e até se intensificou à medida que a virgindade de Maria foi cada vez mais contemplada e admirada, associando-se ao nome da Virgem os qualificativos de pura, santa, imaculada. Entretanto,
um ou outro escritor eclesiástico entendeu descobrir alguma fraqueza na vida de Maria, certo movimento de vaidade em Caná, alguma falta de fé no Calvário, mas não falavam em nome da tradição, apenas recorriam a argumentos de sua própria invenção, elucubrados a partir de textos da Escritura que não haviam compreendido. Não passavam de opiniões isoladas e dispersas ante o imenso exército de padres e santos da igreja e fiéis que professavam a total ausência de pecado em Maria, devido às suas singulares relações com Jesus. Santo Agostinho disse dela: para a honra do Senhor, não quero que de nenhum modo se fale de pecado em Maria, pois sabemos que lhe foi conferida uma graça excepcional para vencer o pecado em qualquer lugar, merecendo conceber e dar à luz àquele que evidentemente era sem pecado. E Santo Efrem também dizia: em verdade, Senhor, vós e vossa mãe sois os únicos inteiramente belos, pois em vós e em vossa mãe não se encontra nenhuma mancha, nenhum pecado. São Tomás de Vilanova. Em Maria não havia concupiscência, por isso tudo era ordem e harmonia nas suas potências inferiores, na sua inteligência, vontade e sensibilidade, e a todo momento uma graça maravilhosa a sustentava, e por isso não podia haver nela condições para imperfeições nem pecado de nenhuma espécie. Por isso que o próprio Deus profetizou acerca dela no Cântico dos Cânticos, capítulo 4: sois toda bela, minha amada, sois toda bela, e não há mancha em ti. São Tomás de Vilanova. Maria possuía todas as graças que lhe era possível possuir. Não eram as mesmas que as de Jesus, fonte primeira de todas as graças. Tanto Maria como nós recebemos as graças dessa plenitude que é de Jesus. Como consequência da união hipostática, em Jesus a plenitude era completa desde o primeiro momento, portanto sem possibilidade de acréscimo. Em Maria, ela era suscetível de aumento. A alma de Maria era como um vaso que se dilatava indefinidamente à medida que ia sendo enchido. Por ocasião de sua morte, era também plena de graça, mas a capacidade da sua alma nesse momento era indefinidamente maior que no momento da saudação angélica, por exemplo. Pode-se aqui fazer uma analogia com os rios, que estão cheios na nascente e também na foz, mas com volumes muitíssimo diferentes. Estabelecidas essas distinções, a plenitude de graça em Maria ultrapassa toda concepção e desafia toda comparação. A doutrina da plenitude de graça em Maria não se encontra explícita na revelação evangélica, mas sim está implícita na saudação do anjo: ave cheia de graça. Mas esta expressão latina significa mais um comentário do que uma tradução literal do texto de São Lucas.
sendo que os primeiros fiéis só conheciam a saudação de Gabriel sob sua forma grega ou aramaica. Entretanto, o particípio perfeito usado pelo evangelista, significando fundada ou estabelecida na graça, indicava para eles ao menos uma superabundância de graças que preenchiam a alma de Maria. Na mesma entrevista com a Virgem, o anjo repetiu: encontraste graça diante de Deus. A insistência não deixava de ser significativa, pois o anjo anunciava uma manifestação particular dessa graça, que era um prodígio inaudito, uma maternidade virginal, fazendo supor que a graça concedida por Deus revestia-se de características absolutamente únicas. O Deus inefável, desde o início e antes de todos os séculos, escolheu e deu a seu Filho uma mãe, da qual, fazendo-se homem, nasceria na feliz plenitude dos tempos. Dentre todas as criaturas, ele a amava com amor singular, e nela se alegrou com toda a complacência de sua vontade. Cumulou-a da abundância de todos os favores celestes, tirados do tesouro da divindade, bem mais ainda do que todos os espíritos angélicos e o conjunto dos santos, e de maneira tão maravilhosa que, sempre preservada absolutamente de toda mancha do pecado, toda bela e toda perfeita, teve em si plenitude tal de inocência e santidade que não se concebe de nenhum modo maiores abaixo de Deus, nem pode concebê-la nenhum pensamento exceto de Deus. Era inteiramente conveniente que uma mãe tão augusta brilhasse sempre com os esplendores da santidade mais perfeita, e que, isenta também do pecado original, obtivesse triunfo completo sobre a antiga serpente. Portanto, em Maria houve uma plenitude de santidade que não pode ser concebida maior abaixo de Deus. Essa santidade lhe foi concedida por ter sido escolhida para ser mãe de Deus.